Glória a Deus. Vamos orar? Quantos estão animados aí para a aula? Amém? Um pouco maçante, né? Mas é necessário. Amém? Pai, nós louvamos a Ti, te agradecemos por mais um tempo, mais uma aula. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem edificado em nós. Que possamos, Pai, trabalhar mais um pouco daquilo que o Senhor deseja que a igreja, Pai, tenha conhecimento, não para discutirmos, não para brigarmos, mas sim para desconstruirmos em nós e em outros, Pai, que o Senhor nos permitir acessar, que possamos ter um bisturi afiado do céu, Pai, para podermos trazer aquilo que é a mentalidade do céu para a terra, Pai. Esse é o nosso único desejo. Por tudo nós queremos te pedir que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor nos conduza nessa aula, que possamos, Pai, estar diante de Ti, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar teu amor que
nosso coração, possamos estar abertos, Deus, a tudo que o Senhor quer falar. E de fato, Pai, nós como igreja precisamos e queremos estar prontos, Deus, prontos para a guerra, Pai, que há de vir, para a guerra que há de acontecer. Essa guerra, Pai, já tem acontecido há muito tempo e sabemos que há de se intensificar, Senhor. Que possamos ser instruídos, Pai, na Tua palavra, na história, porque as duas caminham juntas, Pai. A profecia e a história, Pai. Uma é consequência da outra e uma é cumprimento da outra, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, que nossa mente seja levada cativa ao trono da Tua graça, Pai, para que possamos firmar o nosso entendimento em Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se você trouxe dízimo, oferta, primícia, nós vamos entregar ao Senhor nesse momento. Você que trouxe o que é do Senhor, você pode estar entregando em nome de Jesus. Flua nesse lugar, toda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei para encontrar Teu amor que nos envolve. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos começar. Nós queremos nessa aula falar de toda a implicância, né? Os desdobramentos, na verdade, que o marxismo cultural ele faz acontecer dentro da sociedade, e nós vemos que, de fato, faz um estrago, né? E o desejo é esse mesmo. Então, eu queria, nesse momento, declarar que nós estamos colocando diante da igreja aquilo que entendemos, aquilo que temos visto, né, na construção aí do templo. E eu digo que às vezes, irmãos, infelizmente, nós como igreja não nos preocupamos até que isso bata na nossa porta, né? Isso é uma tristeza. Porque, irmãos, a gente fala do marxismo, a gente fala de homens, né, que se levantaram na história para poder desconstruir o pensamento de Deus, o pensamento do reino, a mentalidade. Mas às vezes, irmãos, isso está infiltrado dentro da nossa própria casa. Você sabia que às vezes o nosso casamento ele é comunista? E a gente quer matar os comunistas de raiva, de falar, meu Deus do céu, como é que... O cara fala que odeia a Deus, odeia a religião, e fala isso, fala aquilo. Mas nós somos tão ingênuos como igreja, irmãos. Eu mostrei para vocês, né, o livro de Antônio Gramsci, dessa grossura, como que estrutura um pensamento, irmãos, baseado na filosofia, baseado no ateísmo, de uma forma tão firme. E a gente tem preguiça de ler a Bíblia, às vezes um capítulo, a gente tem preguiça de vir para uma escola. E isso não é uma reação se a igreja está cheia ou está vazia, irmão. Eu sou o mesmo, se tiver 1 ou 2 ou tiver 1000. A questão, irmãos, é que a forma como a gente entende, o nosso entendimento, ele é bom para que a gente se defenda. Mas, irmãos, existe um momento que a gente precisa atacar. Isso é fato. A gente precisa atacar. A gente tem que precisar sair desse lugar de só ficar na defesa. E isso não está falando da gente discutir, da gente brigar, da gente, né, entrar em situações, porque, irmãos, se a gente pegar pessoas que têm certos entendimentos, eles não vão mudar nunca. Na verdade, o espírito do anticristo move sobre a vida deles, eles não vão mudar. Mas existem pessoas que nós podemos resgatar da Babilônia, tirar, irmãos, desse pensamento, né? A construção que nós estamos fazendo com a igreja, para que você de fato não caia lá. E às vezes você tem uma pessoa na sua faculdade, no seu trabalho, que você pode influenciar, mas por não conhecer, não influencia nada. Diz, não, isso é do diabo, isso aí não presta não, tá? E aí, qual a base que você tem? Qual é o fundamento que te fala isso? Não sei. Amém? Então nós estamos na escola, irmãos, para fundamentar o negócio, para a gente entender um pouco mais,
ok? E existem muitas coisas que a gente precisa fundamentar. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque isso não infiltra apenas, né, na cultura, na arte, na música, na educação, na própria política. Isso às vezes está infiltrado dentro da nossa própria casa, né? Filhos hoje que se rebelam contra pais, né? Mulheres insubmissas que se rebelam contra o marido. Era justamente a figura do que Marx dizia, né? Que o homem é o grande opressor. Engels veio depois dizendo que tinha que libertar a mulher da opressão do homem. Isso é coisa demoníaca, irmão, demoníaca. Então a gente quer militar, mas às vezes está dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, dentro da família, ou as nossas práticas, elas falam. Então nós temos que conhecer para quê, irmãos? Primeiro, para a nossa vida, amém? Para que a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento não seja um casamento comunista. Segundo lugar, a gente tem que conhecer, para que depois que a gente venha viver isso, a gente influencia, irmãos, a sociedade. Hoje, irmãos, eu estava estudando, final de tarde eu parei, igual domingo aqui, eu não consegui mais estudar, minha mente ficou bugada, assim, parada num lugar, eu pensando, gente, e isso vai dando crise na gente, como que as pessoas militam, se fundamentam de uma forma tão ferrenha, né? A gente olha essas universidades hoje, irmãos, professores, os alunos, sabe, meninos e meninas, pessoas que foram para a faculdade para formar, para ser um profissional, estão sendo um ponta de lança, irmãos, do ativismo. Estão sendo pessoas extremamente preparadas de uma forma terrível. E às vezes a gente olha, irmãos, para nós, a gente não tem nem como combater o sistema, porque está dentro da nossa casa, está dentro da gente, as nossas práticas. E aí quando a gente vem aqui, irmãos, dizer, ó, o marxismo cultural é o maldito lá do Grêmio. Sim, mas às vezes a nossa prática está dentro de casa, ou a nossa vida, os nossos pensamentos, sabe, irmãos, a gente vai falando, o oprimido e o opressor, aí lá no fundo da nossa mente, Humberto, a gente pensa assim, mas tem um fundo de verdade, às vezes a gente é oprimido. Irmão, deixa eu dizer, a maior opressão começou em Deus, irmãos, oprimindo o homem, dizendo, maldito não é para você pecar não, porque maldito vai ser a terra, vai ser você. Caim, irmãos, andou maldito sobre a terra. Então a gente não tem como sanar pelas ciências sociais, pelas políticas públicas, dizer, não, agora a gente tem que levantar um salvador da pátria. Só existe um Messias, chamado Yeshua, chamado Jesus, só existe Ele. E a gente quer colocar nas políticas públicas, nas ciências sociais, colocar nossa expectativa dizendo, agora o mundo vai mudar. Irmão, só a vinda de nosso Senhor, só a glorificação do corpo, só, irmãos, o reinado de Cristo, só a eternidade para dar jeito nisso aqui. Então o primeiro que amaldiçoou a terra, irmão, não foi ninguém, irmão, foi o homem, através do pecado, e depois Deus veio e concluiu isso. Então a gente tem que entender, irmãos, que as ciências sociais, elas tentam resolver o problema do homem a partir do homem. Isso é impossível. Melhorias nós vamos fazer, melhorias existem, porém é impossível solucionar o problema da terra, ok? Algo que nós precisamos entender de uma vez por todas, porque a nossa mente, irmãos, eu estava pensando nisso hoje, a nossa mente ela vai às vezes, sabe, mas existem coisas ali, coisas aqui, coisas podem melhorar, porque a gente fica nessa expectativa de melhorar, e a militância ferrenha que eles têm, que esse pessoal tem, é justamente em cima disso, que não melhorou e tal, e tal, e tal, e tal. Então o bendito aí, abençoado, que diz, né, do Bolsa Família, disso, daquilo, vocês viram o casamento dele esses dias, né, você viu agora a casa nova dele lá no interior de São Paulo. Então, irmãos, é um maldito de um capitalista, a verdade é essa, pregando o comunismo, o socialismo, para tomar dinheiro de trouxa. Essa é a grande verdade, irmãos. Eu falei que na escola a gente ia militar de verdade, porque a gente às vezes não fala domingo, a gente fala aqui na terça. Então, irmãos, a gente tem que sair do domínio demoníaco da nossa mente desses lugares.
Sabe, irmãos, hoje Nicole estava fazendo um trabalho da escola, nós conversamos um pouco no final da tarde, e dizia algumas coisas sobre isso, sobre essa militância, sobre a questão do governo militar. Deixa eu dizer, irmãos, nós precisamos conhecer. A gente tem que sair, pastor, mas eu não nasci para estudar livro. Irmão, deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso. Traz pelo menos um caderno, marxismo cultural. Eu entendi pelo menos isso aqui, é o Marx, isso aqui é a cultura. Eu estou entendendo, eu estou começando. A questão é que a gente é preguiçoso, irmãos. Pastor, mas eu só tenho o primeiro grau, irmão, então tu sabe escrever aí, ó. Sim, sabe por quê? Porque senão você vai sucumbir, os seus filhos vão sucumbir. Irmãos, esse final da tarde eu fiquei à flor da pele dizendo, meu Deus, esses diabos militam, o capeta parece que incorpora e milita de uma forma tão ferrenha, e a igreja, irmãos, fica, sabe, às vezes, mas isso aí, mas isso aqui, não, irmão, nós decidimos, irmãos, militar de forma mais ferrenha do que já militamos, precisamos ser posicionados, amém? Nós temos diversas ideologias que vieram sobre o mundo, né? O socialismo, que deu origem aí ao comunismo, né? Que se implanta o comunismo a partir do socialismo. O socialismo é a cortina de fumaça, né? Vem na frente ali trabalhando a cultura e tudo mais para a implantação do comunismo. Só que nós tivemos também o fascismo, né? Mais ou menos em 1920. Nós, né, todo mundo hoje fala porque o fascismo, ele é de extrema direita, então eles têm um posicionamento, né, diferente da esquerda. Ele, na verdade, ele milita contra a esquerda, inclusive, mas é um posicionamento também extremamente radical, né, que também matou pessoas. Nós temos, além do fascismo, nós temos o nazismo, né, lá na Alemanha de Hitler, que também matou milhões de pessoas. O grande holocausto que nós sabemos, 6 milhões de judeus foram mortos no holocausto, no mundo inteiro. Foi o grande holocausto de sangue, né, do pessoal lá de Israel, dos judeus. Então essas ideologias, elas foram sendo erguidas, né? O fascismo foi por Mussolini na Itália, tá? A Itália teve muitas revoluções terríveis de derramamento de sangue. A Itália tem um histórico, assim como a França, terrível também na história. E Mussolini na Itália se levanta e desenvolve, né, essa cultura, essa ideologia fascista. E foi uma ideologia terrível também, ambas praticamente quase no mesmo tempo. E o marxismo, na verdade, ele está vindo, né, irmãos? O marxismo cultural, ele está mais ou menos andando depois do século 18, 19, aqui nós estamos chegando já no século 20, e o marxismo, ele vem também junto, irmãos, junto com essas ideologias. Isso significa, o mundo está em um grande colapso, o mundo está numa convulsão revolucionária, é revolução para tudo que é lado, é derramamento de sangue para tudo que é lado, é pensamento ateísta para tudo que é lado, né? A ideologia ateísta humanista está se espalhando pelo mundo inteiro, né? E isso, irmãos, começa, como nós já falamos aqui, o cumprimento da agenda escatológica, a agenda globalista, e isso vem varrendo o mundo inteiro. E aí nós chegamos, né, depois aí do fascismo, do nazismo, nós vimos lá na União Soviética, né, a questão de Lenin e Stalin, para você ter uma curiosidade, né? Assim, não sei se você sabe, Marx, ele era de uma família judaica. Marx, ele veio de uma família de judeus. Não sei se você sabia disso. Stalin, na verdade, que foi um revolucionário também da União Soviética, ele estava no curso teológico para ser padre, para se formar padre, porque a Igreja Católica tem que fazer, né, o curso deles lá. E ele estava lá para se formar, para ser padre, quando na verdade ele se envolveu com o Partido Comunista, e mais ou menos 1 ano de relacionamento com o Partido Comunista, ele sai, né, do seminário teológico e se torna esse grande revolucionário, né, chamado Joseph Stalin. Esse homem, irmãos, ele ali em meados de 1922, mais ou menos, né, ele governou ali a União Soviética, né, que se deu o fim
em 1989, quando se caiu, né, o Muro de Berlim, e mais ou menos em 92, 93 estava dado fim à União Soviética de vez, e os Estados Unidos sobe a ascensão, né, daquela bipolaridade mundial, dois polos, né, União Soviética e Estados Unidos. Então o comunismo, né, socialismo e o capitalismo em guerra nesse tempo, até que a União Soviética, né, com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética ela cai. E aqui foi, né, tanto Lenin como Stalin foram dois homens que estiveram à frente, né, do governo russo soviético. E, irmãos, foi coisa assim terrível, coisa terrível. E homens, né, como Marx, que veio de uma família de judeus, como Stalin, que veio de dentro de um seminário, por mais que não era cristão, né, evangélico, mas confessava o cristianismo, pelo menos romano, né, e ele sai, irmãos, para se tornar um inimigo voraz do cristianismo, da religião. E isso, irmãos, denota para mim, para você, e mostra como que nós precisamos militar, saber, conhecer. Por quê? Porque, irmãos, nós sabemos que esses homens, eles saíram, entre aspas, do nosso meio, do nosso convívio, e se tornou inimigos vorazes do cristianismo. Então, irmãos, a gente não está falando de uma questão só política, uma questão, né, às vezes as pessoas falam, mas né, muitas pessoas dentro da igreja entendem, mas a narrativa, né, ideológica, ela não deve ser muitas vezes mexida, não deve ser ali discutida, não é guerras de narrativas e etc. Irmãos, no meu conceito são guerras, porque a Bíblia narra uma história, que é a história do Cristo, a história do cristianismo, e nós temos um combate contra a narrativa ateísta. Então o nosso posicionamento é justamente contra essa ideologia ateísta, ok? Nesse tempo mais ou menos de século 19 aí para 20, o que vai acontecer é o seguinte: o mundo está passando por uma profunda transformação, o mundo está transicionando, né? Você vê que 1922, ali no final do governo de Stalin, quando houve a sua morte, mais ou menos 30 anos depois, né, em 64, foi que se deu o governo militar aqui no Brasil. Por quê, irmãos? Porque o mundo agora, irmãos, está correndo para dentro do Brasil. Toda a agenda no mundo está vindo para dentro do Brasil. Então você vê que a queda da União Soviética foi depois, mas o governo ali, que você pegar de Lenin, de Stalin, foi justamente, praticamente 20, 30 anos antes do que aconteceu no Brasil. Porque o mundo estava, irmãos, em transformação, transicionando, uma revolução acontecendo em todo lugar do mundo, porque a agenda veio com força varrendo o mundo inteiro, ok? Então nós precisamos entender o seguinte, que nesse tempo no Brasil acontece, em 1922, em São Paulo, né, a Semana de Arte Moderna. Pastor, como é que eu estudo? Escreve aí, Semana de Arte Moderna. Depois você vai lá no Google, você dá uma pesquisada melhor, assim que estuda. Semana da Arte Moderna, irmãos, foi uma semana onde o Brasil recebeu teóricos, né, do mundo inteiro, principalmente da Europa. Esses teóricos vinham, né, de um pensamento lá do renascentismo, do iluminismo, e lembrando que o século das luzes, o grande século da filosofia, era o século que vinha trabalhando a razão. Então os teóricos e os filósofos que vieram após esse tempo, que foram gerados ou formados no iluminismo, eles influenciaram o mundo, inclusive, irmãos, a sociedade ocidental também. Inclusive, se você pegar, o Natan estava estudando hoje, que na Constituição americana, ela tem, né, muito da visão iluminista, tá? Por quê? Porque para o mundo naquele tempo era normal, era a razão, a forma de se pensar, né? Estavam saindo da Idade Média, chamado período de trevas, aonde, né, houve um apagão com relação à razão, ao pensamento. E depois da Idade Média, a partir do século XV, XVI, começa-se o período aí do renascentismo, do iluminismo. E aí a gente observa que o iluminismo, ele gerou, irmãos, muitos pensadores. Qual era o grande problema? Primeira aula que demos, a autonomia do saber, o pensamento de Eva.
O homem começou a pensar a partir dele, da antropologia, o homem no centro. E aí começou a desenvolver, né, a filosofia, o pensamento, o século, né, das luzes, a partir de uma razão humana. Esse foi o grande problema. Lembrando que final da Idade Média, século XV, XVI, nós estamos vivendo um período também de reforma, e um período de pós-reforma. Era luteriana, Lutero tinha acabado de fazer a reforma. Então preste bem atenção, olha o colapso que está acontecendo no mundo. O evangelho sendo restaurado, expandindo, vindo com força, e ao mesmo tempo o iluminismo se levantando, e muitos pensadores, né, iluministas, muitos teóricos, né, do iluminismo, foram também ateus e pregaram contra o cristianismo. Então nós estamos vendo um colapso no mundo, uma guerra, uma batalha, irmãos. Eu falava para o Natan hoje, desde, filho, que mundo é mundo tem guerra. Desde que mundo é mundo, irmãos, ou tem bomba ou tem guerra, né, filosófica, guerra mental, revolução de culturas. E aí, irmãos, o que está acontecendo? Nós estamos agora caminhando para o século XIX, século XX. No Brasil, né, após esse tempo, nós temos esse tempo que foi o grande tempo aí, aonde o período, aonde essa feira que aconteceu em 1922, né, em São Paulo, isso trouxe para o Brasil os teóricos, né, europeus, e muitas das coisas começaram a ser infiltradas na cultura brasileira. Isso para o Brasil não foi nem um pouco bom, né? Obviamente para os teóricos aí, laterais da esquerda e etc, foi uma bênção, mas para nós foi ruim, porque eles começaram a trazer esses pensamentos de fora, os pensamentos, né, do tempo lá dos teóricos do iluminismo, e isso começou a ser infiltrado dentro do Brasil. Porém, o que está acontecendo no mundo? Nós temos Hegel. Quem era Hegel? Frederico Hegel foi o grande influenciador pós-Marx, tá? Foi muito e totalmente influenciado por Karl Marx, né? Os livros de Karl Marx, o Manifesto Comunista, Capital, tudo. Hegel foi um de que, na verdade, deu continuidade ao pensamento de Karl Marx. Hegel, nesse momento agora, século mais ou menos aqui 20, tá? 1900 e alguma coisa, 22 por aí, enquanto no Brasil está dando a Semana de Arte Moderna. O que está acontecendo no mundo? Uma grande expansão agora do marxismo cultural de Hegel, tá? Dando continuidade, inclusive ao gramscismo. Ele está fazendo com que se levante no mundo alguns polos, alguns pontos, aonde o marxismo, os teóricos vão começar a fazer um diálogo em relação ao marxismo cultural. E aí se dá, como nós já falamos aqui na Alemanha, em Frankfurt, a grande escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foi onde os teóricos marxistas, eles vinham para dialogar sobre o marxismo. Irmãos, a escola de Frankfurt na Alemanha, né, a partir de toda a influência de Hegel, continuou aqui essa escola, e a escola de Frankfurt na Alemanha estava gerando muitos teóricos que saíram dali, que estavam ali, e esses teóricos eles começaram a desenvolver e serem grandes expoentes desse tempo. Só que o que acontece? Mais ou menos nesta época, na Alemanha, se levanta um homem chamado Adolfo Hitler. Hitler agora vai assumir o governo da Alemanha, e os teóricos do marxismo da escola de Frankfurt, o que eles vão fazer? Correr para a América, saem fugitivos para a América, levando agora, introduzindo, preste atenção, o marxismo cultural na sociedade ocidental. Então os grandes teóricos que essa escola formou, ou que eles vieram para dialogar a respeito do marxismo, e dentre eles aqui, né, pela influência de Hegel, e tinham muitos homens, e
A gente pode falar o nome de alguns, como por exemplo, já falei várias vezes aqui sobre Erich Fromm, na verdade, Herbert Marcuse foi um deles, que escreveu o livro Eros e Civilização. Falei isso em 1955. Para mim é o pior livro que existe para destruição da família, erotização de criança e abominação, né, da questão sexual do homem e da mulher. Para mim a maior destruição é Herbert Marcuse, porque esse livro ele é escancarado, tá? Se você tiver curiosidade pelo menos de ver uma parte, de procurar alguma coisa, chamado Eros e Civilização, 1955, foi quando Herbert Marcuse lançou, né, este livro. Então esses homens, eles na escola de Frankfurt, eles começaram a desenvolver, até que agora Hitler, que era contra o marxismo, que era contra o comunismo, porque essas ideologias elas se chocavam, porque o comunismo é uma ideologia de esquerda. Agora, o nazismo, na verdade, era uma ideologia de extrema direita. Então se chocava. Por mais que eram iguais, né? Matavam as pessoas, dominava, perseguia, falavam tanto de domínio, mas dominava todo mundo, matava, tinha que ser só do jeito deles e etc. Nós vemos que eles não se davam. Então quando Adolfo Hitler ele assume e o nazismo começa a entrar agora na Europa, a partir da Alemanha, em Frankfurt, que era uma cidade da Alemanha, nós vemos que Hitler começa a persegui-los, e daqui a escola de Frankfurt eles vão para os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, o que vai acontecer? Eles vão começar a lecionar, a dar aula nas universidades da América, e ali introduzir o marxismo cultural. Dali se começou o grande pensamento de destruição da América. Lembra lá que nós passamos aqui o vídeo falando sobre a agenda, o tripé da América lá, que era a moralidade, a espiritualidade, a família, etc. O pensamento deles era agora chegar na América e não apenas lecionar da aula, mas através disso difundir, né, porque eles eram grandes teóricos do marxismo, difundir o marxismo cultural para a destruição da América. Aqui está a grande introdução do marxismo cultural de fato, aonde? Não só na sociedade, que nós vamos falar aqui dentro do Brasil pelo menos, mas dentro da sociedade ocidental. Ok? Isso, irmãos, foi uma grande catástrofe, porque a América de fato ela começou a ser mexida na sua estrutura. Nós vemos o vídeo que falava inclusive da América, né, na aula passada. E a escola de Frankfurt ele tinha 3 objetivos. Era um crítico ao marxismo clássico ortodoxo. Olha a crítica que eles tinham. 3 prioridades da escola de Frankfurt: crítico do marxismo clássico, que era o marxismo, né, da guerra amada, etc. Segundo, um grande crítico da tradição de origem judia. Isso significa o judaísmo. Então a escola de Frankfurt, a grande discussão entre eles era falar sobre os princípios da religião judaico-cristã, e dialogava também com a sociologia, a filosofia e alguns campos da psicanálise. Por isso que eu sempre digo, todos os lugares que nós vamos entrar, que fala do pensamento, nós precisamos ter cuidado. É uma moda agora, até os pastores, né, fazendo psicanálise, a própria psicologia. Irmãos, tem coisas demais infiltradas nessas áreas. Então você vê que eles dialogavam com a sociologia. Desculpa quem não concorda, mas a sociologia ela só é um resultado da Revolução Industrial e Revolução Cultural, da Revolução Francesa. A sociologia nasceu da Revolução Francesa, tá? E eles dialogavam sobre a sociologia, a filosofia e o campo da psicanálise. A sociologia, eles eram antipositivistas, né? Falavam muito naquele tempo sobre o positivismo. Eles eram antipositivistas. Na filosofia, falavam muito sobre o existencialismo. E no campo da psicanálise, eles desenvolviam a tese de Freud,
né, a tese freudiana, que foi um grande filósofo que influenciou esse mundo negro. Amém? Vamos lá então. E enquanto isso é um pouco da introdução do que está acontecendo no mundo, né? Marx vem Gramsci e Hegel dão continuidade a esse pensamento, né, de Marx de forma diferente, de forma cultural, e levanta-se na Alemanha, em Frankfurt, os teóricos, né, nessa escola. E depois, quando aqui o nazismo entra de fato na Alemanha, eles fogem para os Estados Unidos e eles começam a lecionar, a dar aulas nas universidades e começam a difundir, na verdade, cumprindo-se aquilo que o gramscismo fala, para não, né, derrubar os blindados, mas derrubar as ideias, não entrar nos quartéis, mas entrar nas universidades e escolas. Então, depois, aspas, de uma bela escola de Frankfurt, eles já preparados, treinados, todos esses diálogos, e sabendo que eles eram, na verdade, críticos terríveis da cultura judaica, e eles vão justamente para os Estados Unidos, que tem toda uma formação cristã, né, de quando os puritanos fugiram, né, fugiram da Europa e formaram ali os Estados Unidos da América. Então você vai ver que eles começaram a infiltrar onde? Nas universidades, se tornaram professores e começaram a dialogar, né, porque eram grandes teóricos do marxismo cultural, ok? Irmãos, isso foi a grande introdução na sociedade ocidental. A partir daí, irmãos, a sociedade ocidental, você pega o resto das Américas, né, aqui Argentina, Venezuela e tudo, a América Latina, América do Sul, você vê que está tudo tomado, tudo tomado. Por isso que eu digo que o Brasil, irmãos, é a resistência da hora. O Brasil é a resistência do momento, porque inclusive eles estão de olho no Brasil pela força que o Brasil tem, mas pela questão do tamanho do Brasil, pelas terras do Brasil, pela Amazônia, né? Então você olha o mundo em volta, né? Eles estão de fato de olho no Brasil, e o Brasil é a grande resistência dessa cultura marxista ainda, graças a Deus. Qualquer, irmãos, cambaleio nosso, qualquer retrocesso, qualquer momento, irmãos, que a gente retrocede, o comunismo se reinventa, se levanta de novo, irmãos, e a gente vai pagar um preço altíssimo aqui. Por isso o momento, irmãos, é de a gente de fato estar posicionado, entender, né, tocar pessoas, falar, comunicar. É claro que existem ativistas que a gente às vezes não vai mudar nunca eles, mas tem muitos cativos dentro de Babilônia, que a gente pode tocar, influenciar, ensinar, tá? Esse é o nosso grande pensamento, ok? Queria trabalhar com você aqui. Tudo isso que foi acontecendo ocasionou alguns discursos. Esse pensamento, né, marxista que foi sendo difundido, inclusive para o lado dos Estados Unidos, ele gerou 3 tipos de discursos principais, que é a sociedade heteronormativa. O que é a sociedade heteronormativa? É uma sociedade que acredita, né, uma sociedade que é hétero, uma sociedade que tem como homem e mulher na sua sexualidade, e que trata isso como normal, como certo. Por isso que é heteronormativa. E isso começou a cair em xeque nesse tempo aqui. Por quê? Porque os pensamentos de Marx, de Gramsci, de Hegel, eles começaram a dar lugar à escola de Frankfurt. Tanto que, como eu falei aqui, um dos teóricos da escola de Frankfurt era Herbert Marcuse, que no seu livro ele fala literalmente sobre destruir a si mesmo, destruir as famílias, erotizar crianças, né? Então você pega aqui e você vai ver que a sociedade heteronormativa é uma sociedade que tem como homem e mulher a sua normalidade. Então não negocia outro padrão. Esse é o padrão normativo da sociedade, homem e mulher, né? E o casamento formando o quê? A família tradicional. Então isso começou a ser batido naquele tempo por esses teóricos, devido ao quê? A esse momento que o mundo está vivendo, tá?
Eles saíram lá da Europa, saíram da Alemanha, mas foram para onde? Para os Estados Unidos. E agora eles tentam o quê? Implementar. Lembrando de aula passada, países constitucionalmente fortes, com um direito constitucional forte, países como os Estados Unidos, lembra que o marxismo puro, o marxismo utópico, ou melhor, o marxismo científico de Marx, ele não entraria aonde? Nos Estados Unidos. Questão da luta armada, aquele negócio todo. Por quê? Porque tinha um fundamento constitucional, um fundamento de direito constitucional e penal muito forte. Então lembra que Gramsci falou, o pensamento era o quê? Nós temos que entrar pela cultura, nós temos que mudar a cultura. E é justamente o que aconteceu, porque em todo o tempo dos Estados Unidos, o marxismo normal não conseguiu entrar, falar sobre luta armada, aquele negócio todo. Mas quando se infiltrou os teóricos do marxismo cultural, a Europa começou a despencar. E aí Gramsci acertou, dizendo, ó, pela luta armada, os países de constituição forte não vão aderir à ideia de Karl Marx. Mas se nós fizermos a revolução cultural, eles vão começar a aderir. E foi o que aconteceu. Lembrando que agora estão trazendo a questão da sociedade heteronormativa, a discussão de que não é um padrão só homem ou só mulher, etc e tal, já trazendo a homossexualidade, não diz respeito apenas à sexualidade. Então o que nós temos hoje na boca do povo? É uma opção sexual. Não, é um instrumento da revolução cultural. Ser homossexual não diz respeito a uma escolha de sexualidade ou de gênero. Na verdade nós vamos ver isso na questão familiar, que na verdade nem gênero existe. O que eles querem na verdade dizer é que quando nós falamos da sociedade heteronormativa, nós estamos falando que homem e mulher, esse é o correto, é o padrão, formam uma família tradicional. E aí eles estão infiltrando agora através da revolução cultural, tocando primeiramente na sexualidade. Então o que Gramsci havia falado? Não adianta a gente ir o quê? Colocando ou trazendo, introduzindo os princípios do comunismo. O que nós temos que fazer é cortar as raízes judaico-cristãs. Então o que ele está dizendo? Que nós vamos entrar através da cultura e vamos começar a cortar. Irmãos, paz, eu vou dizer uma coisa para você. O negócio é tão endemoniado que primeiro eles vão tocar a sociedade heteronormativa dizendo que isso não é padrão, isso tem que mudar. Então homem, mulher, casamento, família tradicional, não, isso tem que mudar. Aí eles vêm falando sobre a sociedade patriarcal opressora. Segundo tópico. Espera aí, patriarca, eu lembro de Abraão, sim ou não? Patriarca, eu lembro de, irmãos, isso está na pauta do marxismo cultural, dizendo sobre patriarcado. Meu Deus, mas se você olhar, tem 2000 anos, ou melhor, 4000 anos que isso aconteceu. E eles falam sobre patriarcado. Mas por que eles falam? Porque o modelo patriarcal que começou de fato, né? É lá em Abraão, lembra lá, Nimrod, aquela história toda, a terra estava meio perdida. Gênesis 12, Deus está puxando quem? Abraão, e falou, Abraão, vamos começar uma nova história. Então em Abraão, o que o Senhor falou? Benditas serão todas as famílias da terra. Então o modelo patriarcal, o modelo patriarca de família começou em Abraão, literalmente. Por isso o Senhor disse que as famílias seriam benditas em Abraão. Então o modelo patriarcal está começando a partir do primeiro patriarca, Abraão. E você acredita que isso está no marxismo cultural? Que o modelo patriarcal ele é opressor? Aí eles vêm falando justamente sobre o modelo que o homem escraviza a mulher. Posso falar, irmãos? Não sabe eles que a gente passa um dobrado, né, irmão? Cadê os homens aí?
Irmãos, porque tudo que acontece na casa a gente tem que estar. Se o filho está bem, o pai tem que rir. Se o filho está mal, o pai tem que rir. Se a mulher está mal, o marido tem que fazer malabarismo. Se ela está bem, aí ri com ela. Sim ou não? Na prática as mulheres gostam, mas quando a gente fala aqui não gosta. Mas é a verdade. Não é verdade, Rafael? Isso aí mesmo. O homem tem que fazer malabarismo dentro de casa. E aí o maldito vem e fala que o modelo patriarcal é opressor. O endemoniado não sabe nem qual é o modelo patriarcal. Que ele soubesse que Deus tem que falar assim, ó, ame a tua mulher a ponto de morrer por ela. Ou não é, irmãos? Se é homem, se é marido, se é macho, irmão, dentro de casa, ele que dá jeito. Ele tem que ficar fazendo malabarismo às vezes. É verdade. Irmão, quando o circo pega fogo, irmãos, é ele que tem que apagar o fogo. Isso é modelo bíblico, modelo do homem. Aí me vem um endemoniado e fala que o modelo patriarcal é opressor. Como se o homem só mandasse, só marretasse, só fizesse. Quantas vezes, irmãos, o verdadeiro homem tem que ceder. Tem que falar, meu irmão, o embate aqui não vai dar, eu vou ceder, porque senão não dá. É uma realidade. Porque se for isso, não é marido, não é homem. E aí vem os endemoniados e fala que o modelo é opressor. Na sociedade patriarcal prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres. Isso aqui é a palavra deles, tá? E daqui nasce o feminismo também, dizendo que prevalecem as relações de poder e domínio. Irmão do céu, quantas vezes eu ouvi na minha vida com os mais velhos, perguntavam para o pastor, para o marido, para o João cabeça branca, e falavam, e aí? Eles brincavam, quem manda na sua? Não, rapaz, eu mando na minha família, mas dentro de casa quem manda é minha mulher. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? E dentro da igreja, quantas vezes eu ouvi isso? Isso quer dizer que a mulher tem vez, que a mulher tem chance, que a mulher fala, que às vezes a mulher tem desejo. Já não basta quando está grávida, né? Quer água de coco, quer isso, quero pedra. Tem que pegar pedra para ela comer pedra, porque ela está com desejo. Aí fala o quê? Que o homem é o opressor. Isso é uma realidade, irmão. Porque se o homem não for homem, o casamento acaba. Isso é verdade, isso é realidade. Vamos parar de mentir no meio da igreja. Se o homem não for homem, o casamento acaba. Porque por incrível que pareça, quem mais cede é o homem, não é a mulher. Por isso que quando um quer se vingar, a mulher se vinga mais do que o homem, e de forma pior. Isso é uma realidade. Então esse cara que a Bíblia diz aqui, que ele tem que dar vida pela mulher e amar a mulher, é que o Senhor está dizendo, aprenda a amar a tua mulher. Por quê? Porque o homem tem que aprender a amar de verdade. E amar, muitas vezes, não é gritar, não é ser opressor, nem dominar, nem isso. Às vezes é ceder, às vezes é calar a boca. Não é, Will? É verdade, irmãos. Vamos parar com esse demônio, sabe por quê? Porque senão a gente sai daqui e vamos para o feminismo. Hoje eu vim para falar a verdade. Vai virar todo mundo feminista aqui, as mulheres. Você está dizendo o quê, pastor? Que as mulheres não prestam? Não. Eu estou dizendo que o temperamento é diferente. O homem suporta mais, a mulher suporta só a gravidez. Mas irmãos, o homem tem mais graça que a mulher, suporta mais. Então o que eu quero dizer? Olha o pensamento. Na sociedade patriarcal prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres. E todos os demais sujeitos que não se encaixam ao padrão considerado normativo de raça, gênero e orientação sexual. Isso significa, qualquer um que existe na sociedade, o homem domina. Patriarcado é o sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em função de liderança política, autoridade moral, privilégio social
e controle das propriedades. No domínio da família, o pai mantém autoridade sobre as mulheres e filhos. Irmão, se o cara é homem, ele deixa de comer para dar para a mulher. Ele passa frio para dar o casaco para a mulher. Ele deixa de comprar para ele, fica com um sapato feio igual o meu, para dar para o filho e para dar para a mulher. Então, se a gente não cortar, irmãos, cortar pela raiz, nós vamos indo na manteiga ou no banho-maria até a gente virar feminista, até a gente cair no marxismo cultural. Amanhã a igreja está encharcada como já está, por causa desses pensamentos sociais falidos, demoníacos. E a gente acha que é só, não, porque o ser humano, porque a mulher, porque... Não, irmãos, são pensamentos introduzidos contra o cristianismo, contra as raízes judaico-cristãs. Vou dizer logo para escandalizar, já numa sociedade judaica, a mulher nem de casa saía, ficava em casa cuidando do marido e cuidando dos filhos. Hoje nós já temos demais, mulher sai, trabalha, faz e acontece. Mas está dizendo que o homem é o opressor da mulher. Por quê, irmãos? Porque eles falam que a sociedade patriarcal é opressora. Terceiro, sociedade homoafetiva. Então vamos lá. Eles entraram na heteronormativa, o conflito do homem e da mulher, isso aí não é o padrão. Chegaram agora na sociedade patriarcal, dizendo que é opressora, mais ainda para desconstruir o papel da família tradicional. E agora chegaram onde eles queriam, sociedade homoafetiva. Tem que se respeitar a orientação do sexo. A união homoafetiva é a existência, né, de pessoas do mesmo sexo. Homo, na verdade, no original vem de semelhança, né? E a questão de sexo vem do sexo sendo portador aí do mesmo gênero. Então, o diálogo, o discurso, na verdade, disso aqui, ó, Marx, Gramsci, Engels, que foi penetrando Europa, Frankfurt, uma grande escola de teatro que saiu para o mundo inteiro. Irmãos, se você chegar para qualquer pessoa que é marxista, tira de letra a escola de Frankfurt. Eu vejo na rua, irmão, jovens andando com camisa de Frankfurt, e não me engana que aquilo ali são marxistas roxos. Não é só a cidade lá da Alemanha bonita, não. É a escola de Frankfurt. Eu vejo muitos na rua. E da escola de Frankfurt, eles foram parar na sociedade ocidental nos Estados Unidos da América. E aí começaram a lecionar, a dar aula, e agora a introduzir o marxismo cultural, justamente para despencar a sociedade ocidental. Qual era a maior teoria deles? Essas três: a sociedade heteronormativa, a sociedade patriarcal opressora e a sociedade homoafetiva. O que eu estou dizendo? Preste bem atenção. Como que eles começaram a introduzir nos Estados Unidos, falando sobre capitalismo, falando sobre guerra armada? Não, tocando a sexualidade, a família tradicional. Então você vê que hoje as ciências sociais, elas tentam trabalhar para melhorar alguma coisa, só que está sendo a maior, disseminação do marxismo cultural. Políticas públicas, eu conversava com a Larissa aqui outro dia, sobre a questão ambiental. Tudo que nós pegamos, irmãos, são pautas. Se você pegar a agenda da ONU 2030, vai falar de meio ambiente, da Amazônia, disso, daquilo. Tudo por trás tem pauta marxista. Todos os tópicos da ONU 2023, que é a agenda da ONU, que eles têm, né? São certinhos. Até 2030 tem que cumprir toda a agenda da ONU. E se você pegar por trás, tudo tem pauta. Então não, eles estão pensando no meio, não estão pensando no meio ambiente. Então quando se faz alguma coisinha boa para o meio ambiente, se faz 10%, 90% é marxismo cultural sendo introduzido. Há pouco tempo teve aqui o Sínodo da Amazônia, não sei quem acompanhou. Irmãos, pauta marxista, você viu o diálogo dos caras marxista roxo. Então você vai ver, irmãos, as queimadas, você viu que começou a pegar fogo em tudo que é lugar. É culpa do Bolsonaro, olha lá, é culpa do Trump, é culpa não sei de onde, está pegando fogo no Brasil, no mundo inteiro.
só uma forma, irmãos, de introduzir o marxismo, porque eles começam a falar das questões sociais, das questões disso. Quando você vai ver, estão falando de diversidade de gênero. É só uma forma de introduzir, irmãos, ok? Nós precisamos estar atentos, porque a narrativa, a dialética desse povo é assim, tão endemoniada, que eles colocam uma coisa e por trás estão introduzindo a questão do marxismo. Amém? Em Herbert Marcuse, o mundo ele transiciona para uma mentalidade humanista ateísta oriunda da escola de Frankfurt. Seria uma ditadura influenciativa através da mídia, trazendo para o Brasil uma pedagogia ateísta humanista, um comportamento de erotização infantil. O mundo estava transicionando e chegou na pós-modernidade sem a gente ver. Então nós, lembrando que estamos entrando aqui, né, Idade Média, moderna, essa pós-modernidade. Qual é o grande perigo dessas eras? De um tempo em que a Idade Média foi o século ali, né, das trevas, o período de trevas. Depois vem o período moderno, onde se deu início ao renascentismo, o iluminismo, veio o período, né, do século das filosofias e o pensamento, a razão, e aí surgiu novamente os pensadores. Só que, irmãos, isso vai transicionando para um pensamento tão antropológico, tão assim, colocando o homem no centro, que quando chega agora na sociedade pós-moderna, que é o nosso tempo, tudo, irmãos, que é infiltrado é normal. Tudo que é infiltrado é normal. Tudo. Então vai se infiltrando, porque é a sociedade pós-moderna. Então como que a gente não vai receber ou aceitar alguma coisa, se tantas outras coisas já foram aceitas? Então o negócio vai virando uma bola de neve, ok? Eu quero agora com você, rapidinho, falar sobre as ciências sociais. Depois eu quero mostrar alguns slides sobre educação, porque nós já chegamos aqui na sociedade ocidental, século 20, já estamos chegando na nossa era, e vamos falar agora do nosso tempo, literalmente. As ciências sociais, elas estudam, né, parte do homem, e não o homem na sua integralidade, no seu total. Qual é o grande problema disso? Eu preciso resolver o problema do homem, só que eu resolvo o problema do homem através de uma visão apenas social. Quando a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está dizendo que o homem não é um homem só social, ele é um homem espiritual. Então, se eu vou pegar pela sociologia ou pelos, né, os teóricos aí das ciências sociais, eles querem resolver o problema do homem sem Deus. Esse é o grande problema. Marx, ele tinha uma expressão que ele falava que queria ter o paraíso na terra. E quando a gente fala paraíso, é uma expressão inclusive bíblica, porque ele veio de uma família judaica. Então o paraíso na terra que Marx queria dizer é como a gente trazer o paraíso para a terra, ou fazer da terra um paraíso. Então você vê que a força, não só de expressão, e a força de movimentação de Marx, era resolver o problema do mundo, da terra. E agora, o diálogo das ciências sociais, eles não têm o poder de resolver o problema do homem, só Deus. Porque o homem não come só do pão, o homem não é só um homem carnal, só um homem social, é um homem espiritual. E por ser um homem espiritual, irmão, nós precisamos entender que quem vai preencher o vazio, e quem vai resolver o problema do pecado, e quem vai tirar o homem de certas situações é Deus, e não a sociologia, ok? Quando a gente pega a integralidade do ser, né, corpo, alma e espírito, a gente pode ver que existem coisas que algumas ciências elas têm o poder de resolver para o homem, mas outras não conseguem. Por quê? Porque é um ser também que tem espírito e não só alma, ok? Quando você está um pouco triste, você vai ver um filmezinho assim, gosta de Deus, um filme bom, que você vê, vamos botar um negócio de Jesus que eu gosto, né, irmão? Você vê lá a ilha de Patmos e João, irmãos, a sua alma se alegra, a sua alma fala, nossa, a alma estava triste, mas agora ela está alegre. Você está vendo uma coisa celestial, uma coisa tremenda, poderosa. Ou para quem gosta de alguns filmes bons, né? Você se alegra, você vê. Mas irmãos, aquilo ali foi um momento, aquilo te alegrou naquele dia, foi bom. O homem é um homem também social. Mas se a gente não resolver o problema, irmãos, a gente volta para casa, ou no dia seguinte a gente está do mesmo jeito, porque o homem é um ser espiritual.
Por isso as ciências sociais, elas não têm o poder de resolver o homem na sua totalidade. Ok? O evangelho, preste atenção nisso, ele não cabe dentro de uma ideologia. Pelo contrário, o evangelho, ele é a origem das ideias. O evangelho não cabe dentro de uma ideologia. O evangelho, em primeiro lugar, ele é integral. Se ele é integral, ele não precisa de mais nada. E as ideologias, ou as ideias, ou os pensamentos devem sair de dentro do evangelho. Aí que nós matamos o marxismo cultural. Por quê? Porque o marxismo cultural saiu dos teóricos da antropologia, da sociologia, da filosofia. Porque todos esses homens aqui que nós falamos foram homens formados em filosofia, sociologia, etc. E o evangelho, irmãos, ele deve ser a origem do pensamento, a origem das ideias, a origem de uma ideologia. Ok? É isso que eles não conseguem entender. É só isso que a gente quer falar para eles, dialogar com eles e não conseguem entender. Todas elas são seccionadas, elas fecham o sistema e absolutizam o sistema em torno de uma ênfase. Isso aqui são as ciências sociais. Então, se você pega, são seccionadas. Eu resolvo essa parte, mas esta outra parte eu não consigo resolver. Então secciona o homem. Só quem resolve o homem por completo é o poder da palavra de Deus. Ok? Por isso que é a loucura do evangelho. Às vezes você está triste, não precisa nem estar feliz, mas está forte. Isso é a loucura de Deus, a loucura do evangelho. Você está chorando, mas você está falando, eu confio em ti. Que loucura é essa? Agora, quem está em crise de fato e não tem Deus, irmãos, sucumbe, não consegue. Por isso hoje uma sociedade tão perto da depressão, os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, suicídio. Por quê? Por falta do evangelho. As ciências sociais respondem algumas perguntas a respeito do homem, mas não todas. Ok? Então, nós não podemos ter uma redução sistêmica ou um evangelho reducionista. O evangelho, ele tem o poder de curar o homem, de transformar o homem, de mudar a vida do homem na sua totalidade. Eu vou dizer uma coisa para você: o perigo do marxismo cultural, o perigo das ciências sociais, dos pensamentos, até do evangelho social, é trazer para o homem uma parte do todo. Então eu resolvo o problema da sua fome, isso é bom. Eu resolvo o problema da sua moradia, isso é bom. Agora, irmãos, o problema da terra não diz respeito à sua fome ou moradia, diz respeito à salvação da alma do homem. E o maior problema que existe nesses teóricos, que são pessoas que falam, que militam sobre o marxismo, é essa questão de reduzir o poder do evangelho. Isso é o grande perigo, o evangelho reducionista. Ok? Para a gente acabar, eu quero dizer para você uma expressão que eu muito usava aqui: o que te define, irmãos, não é o que você diz que ama. Então, se você perguntar para um espírita, você ama Jesus? Ele vai dizer que ele ama. Se você perguntar para um católico, você ama Jesus? Sim. Mas você está disposto a largar o santo? Não. Então o que define a gente não é o que a gente ama, é o que a gente combate. Então, se você flerta, se você fecha a ideia, irmãos, com a questão do marxismo, você não ama ao Senhor. É isso que te define. O que te define não é o que você diz que ama, mas é o que você de fato combate. Porque se você não combate, você é conivente. Então não adianta falar que ama ao Senhor, querido. Se você de fato, irmãos, não milita contra essa maldição, essa teoria diabólica que está expandindo no mundo inteiro. Ok? O que nos define não é aquilo que dissemos que amamos, mas é aquilo que combatemos. Amém? Eu queria com você, deixei esse tempo para a gente falar um pouco sobre educação. Eu quero mostrar para você algumas coisas sobre o que está acontecendo já há um tempo. Alguns já viram. Eu queria mostrar para você um vídeo também
que fala sobre uma menina numa escola, dentro de uma militância, e essa menina, né, a mãe perdeu ela justamente por esses pensamentos que foram sendo introduzidos na doutrinação escolar. Hoje nós temos algo no Brasil chamado construtivismo. O construtivismo, né, veio de Paulo Freire, e ele, na verdade, é o grande ideólogo, né, que idealizou o construtivismo. E esse construtivismo, ele tem o poder de desconstruir, não construir, né, tudo que já foi construído no ensino até hoje. Né? Paulo Freire, ele é o patrono hoje da educação no Brasil, tá? E ele era um marxista roxo, marxista mesmo ferrenho, militava e sempre disseminou as ideias de Paulo Freire, ok? O que a gente precisa entender sobre a questão da educação? As escolas, tanto particulares como as escolas públicas, hoje elas trabalham, a base curricular delas, elas trabalham muitas vezes na ideia do marxismo, tá? Por quê? Por causa do construtivismo. Então, qual é a ideia? Eu não sei se você viu, eu tenho até sabe, um pouco de resistência quanto a isso, mas tinha até uma lei agora do Bolsonaro que foi aprovada sobre homeschooling, que é... E a gente fala, é uma dificuldade de ensinar o filho em casa. Você imagina agora você fazer uma escola dentro de casa, né? Os pais com pouco tempo, etc. Só que no Brasil foi aprovado, se eu não me engano, na Câmara ou no Senado, né? Era um projeto do Bolsonaro, e o nosso pensamento é trazer um filho para dentro de casa para ser ensinado. Para mim não era o ideal, era deixar na escola. Só que qual é o pensamento do Bolsonaro? Às vezes tirar o filho justamente do âmbito, irmãos, do marxismo. Triste realidade que nós estamos vivendo, porque se a gente tiver que tirar um filho da escola e levar para dentro de casa, para que não seja engolido pelo marxismo, você fala, pastor, mas... Não, irmãos, a gente não está entendendo a guerra. Eu falei aqui que uma aula de 50 minutos é capaz de virar a cabeça do seu filho à universidade. Há um tempo atrás, o Natan estava no aula e falou, pai, a professora falou isso aqui. O menino de 13 anos começou a detectar, e numa escola cristã. E já não é a primeira nem a segunda vez que eu vou na escola, justamente por falas tendenciosas dentro de sala de aula. Doutrinação dentro da sala de aula. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos? Você imagina uma universidade, né, não precisa ir tão longe aqui do nosso lado, aonde eles dizem literalmente que a matéria é marxista, né? Economia marxista 1, economia marxista 2. Você imagina o tanto que é infiltrado, irmãos? Em pouco tempo você vira a cabeça. Em pouco tempo você passa a amar Karl Marx como se fosse um Deus que vai solucionar o problema do mundo. E aí o que você está fazendo? Anulando o poder do seu Cristo. Porque só Ele, irmãos, através da salvação, da redenção dos nossos pecados, tem o poder de fazer a mudança da nossa vida. Ok? Então nós vamos passar aqui agora, pode soltar para mim antes do vídeo, bota deixa essa luz aqui, tá bom, dá para ver, não dá? Só as figuras aí primeiro está aí educação, tem algumas figuras que fala do construtivismo. Isso, pode deixar aí. Construtivismo na educação, não bota o outro lá. Construtivismo, forma teórica ampla de reunir várias tendências atuais de pensamento educacional que rejeitam uma escola que repete, que recita, que ensina o que já está pronto e adere à ideia de fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida por alunos e professores. Qual é o grande mal disso aqui? Levar a pessoa a pensar, o aluno, é uma bênção, sim ou não? Uma maravilha. Só que qual é a grande intenção? Isso é intencional, o construtivismo. Que quando eu pego algo que, né, eles rejeitam uma escola que repete, que recita e que ensina o que já está pronto. Quantos estudaram tabuada aqui na escola? Se você perguntar para um menino hoje quanto que é 9 vezes 9, ele não sabe. Acabou a tabuada nas escolas, irmãos. Nem a formulazinha lá que meu pai me ensinou, 9, 81. Nem isso aqui eles sabem.
Por quê? Porque acabou o construtivismo. O que eles querem levar? Construir a partir de uma realidade vivida. Por quê? Porque a realidade vivida, no meio, a dialética deles, o diálogo deles, vai introduzindo cada vez mais o pensamento marxista. Então, de pequeno, você vai introduzindo naquela criança, ou através da doutrinação escolar, naquele menino, justamente o pensamento em que não tem nada já pronto, irmãos. Tudo deve ser pensado justamente para desenvolver pensamentos reacionários a partir desses pensamentos marxistas. Passa aí para mim, aquele outro. Construtivismo, várias correntes surgidas na arte, na psicologia, na filosofia, pedagogia e ciências sociais em geral. Base, nada está pronto, nada está acabado, o conhecimento não é algo terminado. Parece uma teoria muito boa. Conhecimento constitui-se de duas maneiras: por força da ação do sujeito e não por dotação prévia de bagagem hereditária ou no meio. Então, tudo que nós estudamos, tanto que você pega hoje um Enem, antigamente você fazia prova, irmãos, vestibular, era física, sozinho lá, jogou a peteca para cima, quanto tempo vai cair, velocidade vezes peso, papo, dava nó na nossa cabeça. Biologia, matemática, era tudo separadinho, história do Brasil, história... Hoje, irmãos, o Enem é uma salada de fruta, irmão. Que mistura atualidade, mistura até marxismo, mistura tudo junto, irmãos. Por quê? Construtivismo puro e simples. Então, o que acontece? Não é de uma bagagem hereditária. Então, eles estão contra aquilo que já vem de muito tempo. Pela interação do indivíduo com o meio físico e social. Meio físico e social. Que meio físico e social é esse? Justamente onde eles estão tocando, porque hoje até troca de sexo fala de um meio físico. Meio social são os teóricos, os pensadores do marxismo, para introduzir em nossos filhos. O simbolismo humano e o mundo das relações sociais. Só fala de sociais. Justamente para colocar dentro dos nossos filhos. Passa para mim já. Proposta construtivista. O construtivismo não é considerado um método baseado em paradigmas. Então, aquilo que a nossa avó nos ensinou, né, pelo menos a tabuadinha lá que ela ajudou a gente, já era nesse tempo. E sim uma teoria que tem como preocupação diagnosticar, julgar e tomar decisões fundamentais sobre o ensino. Afinal, como a sociedade e a tecnologia evoluem, o ensino deve evoluir também. Que evolução é essa? Não é a evolução de Darwin, não é o darwinismo, né? O homem veio do macaco. A evolução é aqui, ó. Se fosse só do Darwin, a gente ainda brigava lá em sala de aula, ainda tinha uma... Não, professor, eu sou crente em Jesus Cristo, eu acredito no criacionismo e não no evolucionismo. Mas nem isso a gente pode mais, porque o que eles estão pensando, a questão da evolução, é isso aí, a forma de pensar, não, como seu pai pensava, não é. Irmãos, tudo para tirar os filhos da onde? Da tutela dos pais. Tudo para tirar o menor da onde? Do pensamento do avô. Tudo. Isso é para fazer a separação. Tanto que você vê, a pessoa faz o Enem aqui em Uberlândia, vai morar lá nos Cafundé do Judas, lá em Tocantins. Isso é diabólico, é para tirar de fato de dentro de casa, irmãos. Para eles poderem bombardear. É o pensamento que tem hoje. Tem mais, Jean? Aí o Paulo Freire, igualzinho Marx, né? Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. Então ninguém é imparcial, todo mundo tem uma ideologia. E a ideologia dele era marxismo cultural. A questão é, a sua orientação ideológica é inclusiva ou excludente? As classes menos beneficiadas. Esse aí é o patrono da educação no Brasil. E já vai se perder a cadeira dele, em nome de Jesus. Daí, São Paulo, Prefeitura de São Paulo, 2017, Prêmio Paulo Freire de Qualidade de Ensino Municipal. Tá?
Então você vê que para tudo tem o nome desse homem. Tem mais? Não, bota o vídeo aí para mim. Tem 2 vídeos aí. Está sem som, né? Se você é pai ou mãe, ou pretende um dia vir a ser, acompanhe atentamente o conteúdo deste vídeo. A partir do ano que vem, isto irá atingir gravemente o seu filho. Você já deve ter ouvido falar da Base Nacional Comum Curricular. É um documento que tem por objetivo centralizar detalhadamente no governo federal o que será ensinado nas escolas públicas e privadas de todo o país. A base está para ser aprovada até o final deste ano. O problema é que essa centralização é ilegal e inconstitucional. É isso mesmo. Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases estabelecem que a educação deve ser descentralizada. O governo federal deve limitar-se a apenas estabelecer as diretrizes e as bases gerais da educação nacional, permitindo que os estados e os municípios construam os seus sistemas educacionais segundo as realidades locais. Quando o governo federal decide centralizar e controlar em detalhe o que deverá ser ensinado obrigatoriamente em todo o país, os pais passam a perder o controle sobre a educação dos seus filhos e as escolas perdem iniciativa e autonomia. Mais do que isso, essa centralização e controle passam a ser utilizados para doutrinar e ideologizar o conteúdo do ensino. Por exemplo, se o sistema não é controlado de modo centralizado e você não aceita que seu filho seja ensinado de uma determinada maneira, você pode dirigir-se à escola e exigir que seu filho seja ensinado de outro modo, ou você pode trocar o filho de escola. Mas se o sistema é totalmente controlado pelo governo central, você já não pode decidir mais nada, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. E o meio de evitar isso é justamente a descentralização da educação. Foi para evitar que um processo ditatorial seja iniciado a partir de dentro da própria escola que a Constituição estabeleceu uma educação descentralizada para o Brasil. As constituições de 1946, 1967 e 1988 e as leis de diretrizes e bases da Educação Nacional de 1961 e 1996 estabeleceram claramente os critérios de uma educação descentralizada. Neste objetivo, nossos legisladores sempre foram apoiados pelos maiores educadores do país. O conteúdo ideológico da base é imenso, mas neste vídeo quero fazer referência à ideologia de gênero. Desde 2014, o Ministério da Educação tenta introduzir a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero na educação brasileira. Mas, apoiados pelos pais de todo o país, os parlamentares vetaram o gênero como uma meta da educação brasileira. Em 2014 e 2015, o Congresso Nacional, os estados e quase a totalidade dos 6.000 municípios brasileiros vetaram o gênero como meta da educação. E apesar da imensa rejeição popular, o MEC insiste em inserir a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Está escrito, por exemplo, que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Está escrito que o professor de História deve colocar em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais pessoais e coletivas de modo a problematizar questões de gênero. E há dezenas de outras referências à ideologia de gênero no texto. E, gente, não estamos falando somente de respeito à diversidade, de combate ao preconceito. Isso seria muito justo. Na verdade, desculpem a expressão, o buraco é mais embaixo. Justamente.
E o curioso é que o MEC estabelece o ensino de gênero, mas não explica no próprio texto da base o que é o gênero. Primeiro, aprova-se o documento. Depois, explica-se do que se trata. Ainda bem que não precisamos esperar o MEC explicar para entender melhor o assunto. A explicação se encontra nos textos dos principais teóricos do gênero. A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser, e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria, a sociedade impõe a algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam, desde cedo, que todas essas identidades são fictícias e são socialmente construídas como um discurso de poder, o que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Mas isto não é ciência. Essa é a ideologia que a base está exigindo que seja ensinada a toda a nação brasileira. O MEC diz que deseja apenas combater a discriminação e construir uma sociedade mais democrática e tolerante. Mas o projeto da ideologia de gênero está claramente assumido em outros documentos oficiais do governo. No PNDH 3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. O governo irá obrigar os professores a ensinarem, os alunos a aprenderem e pais a terem que aceitar. Não será possível retirar seu filho de uma escola e colocar em outra, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. É assim que o governo diz que está promovendo o combate à discriminação e construindo uma sociedade mais democrática e tolerante. Bacana, né? Os responsáveis pela redação da base sabem muito bem dessas coisas. Não estamos querendo provar o óbvio para eles. E a posição da sociedade já ficou clara quando democraticamente retiramos dos planos nacional, estaduais e municipais de educação qualquer referência a esta ideologia que está querendo ser imposta aos nossos filhos. O que queremos aqui é mostrar que o povo brasileiro, que eles deveriam representar, está bem ciente dessas coisas e que jamais irá aceitá-las. Bota o outro aí rapidinho, ô Jean, o outro 5 minutinhos também. Dá tempo, mais 5 minutinhos. Terrível, né, irmãos? Muito terrível. Eu quero chamar uma mãe, para que ela fale do que tem sido a experiência dela sobre essa questão do ensino ou doutrinação na escola. A senhora Jaxele, onde é que está? Pode vir Se quiser vir à tribuna, pode vir também. Você tem 3 minutos para expor, Jaxele, a sua experiência em relação à escola sem partido, ou com partido, nesse caso, né? Por favor. Boa noite a todos.
Exatamente como o pastor Luiz Santos falou, eu não vim com uma linguagem técnica, eu vim como vítima. Já tem cerca de 30 dias que eu perdi minha filha. Ela saiu de casa dizendo que virou comunista, que vai lutar pelo povo, pelos pobres e oprimidos. E eu encontrei vários conteúdos no celular dela, incitando ódio, discursos de ódio de vários estudantes. E, infelizmente, há um ano, ela estuda na escola Ossi Salvestrini, onde foi essa escola dominada pela Yara Bernardi, CUT, Sindicato dos Trabalhadores, onde abraçaram esses alunos que são de baixa renda, onde eles são muito espertos, porque eles tiram esses alunos de sala de aula e colocam dentro dos sindicatos, dentro da Votocel, como aconteceu há poucos dias, né? Foram 3 dias de eventos com os JPT, Jovens Estudantis do PT. Olha só. E, resumindo, porque eu tenho pouco tempo para falar, mas a minha história é muito dolorosa. A minha filha é uma menina que foi criada numa família idônea, com muita moral, conceitos religiosos, e, infelizmente, a gente colocou ela nessa escola, e tudo que nós construímos em 15 anos, porque ela só tem 15 anos, a escola desconstruiu. Isso em sala de aula. Eu procurei a Yara Bernardi, procurei o assessor dela, e eu não tive apoio, porque eu pedi ajuda. Eu falei, da mesma maneira que vocês abraçam esses alunos, esses estudantes, e vocês... Exatamente, cadê a OAB? A minha filha está fora de casa. Ela está há 30 dias sem estudar. Ela está há 30 dias dentro de uma casa de um comunista. Infelizmente, eles abusam desse momento frágil dos adolescentes, porque todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo sabe que o adolescente é um momento conturbado da vida dele. E eles se aproveitam desse momento frágil e abusam e colocam ideologias dentro da mente deles, desconstruindo tudo que nós, pais e mães, construímos durante anos, com muita luta e muito suor. Hoje eu não tenho minha filha em casa. Eu sei que aqui está presente um assessor da Yara, o senhor deve saber da minha história. Eu pedi ajuda e eles me deram as costas. E eu estou sem a minha filha. É uma menina que hoje me manda mensagens pedindo, mãe, para de fazer divulgações com relação à política, porque senão eu vou cometer suicídio. A minha filha foi confundida completamente, ela está com a mente completamente confundida e perturbada. E não é só isso, não acaba aqui. Nós vamos vencer, isso é fato. O Escola Sem Partido vai vencer, isso é fato. Porém, pais e mães, fiquem atentos, porque eles colocam ônibus na porta da escola e colocam seus filhos lá dentro e levam, sabe Deus para onde, que eles sabem aonde eles levam, para doutriná-los e colocar essas ideologias malignas na cabeça desses adolescentes, que estão fragilizados por esse momento difícil que é a adolescência. Tem mais aí, Jean? Não, né? Acabou, né? Amém. Acende para mim aí, por favor, Will. Isso aqui já tá bom, né? Tá bom até demais, já até dobrei a militância depois dessa. Amém, irmãos? Tá aí, depois de nós vemos a base curricular, né? Que para alguns tem até, a base dela é soviética, para quem não sabe. E nós vemos a prática aqui de uma mãe. 15 anos, uma menina com princípios cristãos, criada dentro de casa, uma família idônea, segundo o que a mãe falou. Os professores dentro de sala de aula viraram a cabeça da menina, a menina saiu de casa dizendo que era militante, que ia lutar pelos pobres. Irmãos, ideologia demoníaca. E vou dizer mais. O marxismo cultural e o marxismo científico lá de Marx andam junto. Porque viu que a mãe falou? Eles colocam um discurso de ódio. Então, eles mudam a mente, mas depois o discurso é de ódio. Irmão. Se precisar, pega em armas, se precisar, mata os outros. É o discurso deles. Porque até então, um outro aí, que eu não posso falar, na mídia, se posicionou, que estava preso, foi solto, da Lava Jato, mas a gangue dele disse que, se possível, eles vão pegar em arma e vão botar o exército dele na rua.
e foi acionado o Exército, o Ministério da Defesa, e eles tiveram que trazer explicações que exército é esse, que armas que eles têm, porque o único que tem arma e tem exército é a Força Armada do Brasil, as 3 forças, né? Marinha, Aeronáutica e Exército. Então eles tiveram que ir lá e responder, bem caladinho na deles, falar que não tem exército nenhum, que era mentira, que foi e tal, para que não fosse para o xadrez de novo, para a cadeia de novo. Então eles vêm, eles mudam, né, introduzindo os pobres, isso aqui, mas depois, irmãos, o discurso é de ódio, de Marx mesmo, é luta armada. Então você vê que quem pensa, irmãos, em acabar com tudo, em matar, em fazer e acontecer, são eles, e não os que se dizem aqui está na direita, ou está do lado do bem, não sei. Então, é muito perigoso, a gente precisa tomar cuidado, e eu vou dizer, irmãos, eu vou dizer para vocês, nós precisamos, como igreja, isso cai para a gente, tá? Termos uma conduta, uma vida de fato cristã, a partir da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, porque não adianta a gente querer militar contra ele se isso está dentro da nossa própria casa, nas nossas relações pessoais, no nosso casamento, na nossa família. Então eu digo isso para o marido, eu digo para a esposa, eu digo para os filhos, porque, irmão, se filho se rebela contra pai, não adianta militar contra marxismo, né? Se o homem milita contra a mulher contra o homem, não adianta falar de marxismo. Então a gente tem que consertar primeiro o nosso cristianismo dentro de casa, né? E depois, irmãos, sua casa, sua vida estando correta, irmãos, que a gente tem entendimento para resgatar pessoas da Babilônia. Eu sei porque tem jovens aqui dessa igreja. Quantos jovens, irmãos? Eu cheguei, eu falei essas aulas, né? Chegaram para mim, não foi 1, nem 2, nem 3. Pastor, hoje eu estou enxergando. Então, se não tivesse as aulas aqui, irmãos, talvez já estavam tomados pelo marxismo. Isso é fato, irmão. E assim, às vezes, é um amigo na escola que está em cima do muro, está desviado, você nem sabe, um na faculdade, no trabalho. Então, quando a gente pega, irmãos, não adianta, aquilo que eu falei, vamos deixar de preguiça. Pega fundamento, vem para a aula, seu caderninho, você anota, daqui a pouco você dá uma pesquisada a mais, uma coisinha a mais e tal, porque a gente não tem como passar o conteúdo inteiro, mas muitas coisas nós passamos aqui, mas às vezes você quer saber um pouquinho mais sobre algum assunto, né? Por exemplo, construtivismo, passei aqui muito, né? É um resumo, mas às vezes você quer ler um pouco mais, então, irmão, você anotou lá. Por isso, irmão, escola é lugar de lápis, caneta, borracha, isso aí mesmo. Nunca fomos para a escola, para a faculdade, sem livro, sem caneta, sem borracha, sem nada. Ok? Nós estamos numa escola, isso aqui não é culto, é escola. Amém? Então, saia de casa preparado, irmãos, anote mesmo, em nome de Jesus. A gente tem esse negócio, só crente, só dá uma sopradinha. Não, irmão, acabou esse tempo, acabou. Acabou esse tempo de só sopradinha. Acabou esse tempo. A gente sopra, irmão, agora a gente vai ter que soprar cultura e entendimento na cara do cão. É isso que a gente tem que soprar a partir de hoje. Amém ou não? Qual? Tem muitas imagens ainda. Aí tem coisa. Ah, sim. Ah, está do lado de fora da. Seria uma atitude muito ingênua. Isso é Paulo Freire. Uma atitude muito ingênua. Olha o que ele está falando. Meu Deus, eu nunca sei qual que é a luz aqui. Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Os teóricos do marxismo falam da injustiça social. Eles próprios fazem as injustiças sociais. Por quê, irmãos? Porque o que aconteceu com a menina é uma injustiça, não é só social, não é espiritual, social, é tudo, irmão. Então você está vendo que eles não deixam clarear ou permitir, ou as pessoas veem, na verdade, como que, de fato, eles trabalham essa teoria deles, ok? Então, é uma atitude muito ingênua para eles. Então, eles são malignos mesmo. Ok? Tem mais aí, mas deixa para a próxima aula. Eu sei.
Sim. Mas para quem? Para os meninos, para as crianças ou para os pais? Sim, mas aí você... Como assim você está se omitindo? Não entendi. Em que... Na verdade, o que você pode fazer é trazer o conteúdo normativo da heteronormalidade, porque isso aí não mudou. Então, pai e mãe, eles tiraram na questão de celebração e etc. Só que não mudou. Né? Nem a ideologia de gênero ela foi aprovada e a heteronormalidade ela ainda existe, ela, né, perdura até os dias de hoje, ainda, né? Então, quando você fala do pai, da mãe, por exemplo, gente, o pai e a mãe, fala assim, eu não tenho pai, como você falou, porque às vezes a criança tem, né, 2 mulheres dentro de casa, ou 2 homens dentro de casa, né? E isso não é agressão, muito pelo contrário, isso é uma forma de você expor normal dentro da base da sociedade heteronormativa, entendeu? Que ainda conduz a nossa sociedade, entendeu? Então, assim, você tem bases constitucionais também, eu vou falar um pouco na próxima aula, sobre essa questão da sexualidade, que a gente vai falar sobre família tradicional, e a gente tem as bases, tanto no Estatuto do Adolescente e da Criança, né, da criança e do adolescente, no ECA, também tem as bases que nos respaldam em relação a isso. Então, assim, irmãos, é o que eu falo, é porque eles são militantes. Viviane, eles são militantes. Então, quando falam uma coisa, eles já vêm com tudo e eles têm fundamento. O problema é que a gente não tem. A gente não entende nada. A verdade é essa. Então, quando até vem contra a gente não sabe nem reagir, nem responder. Então, o que a gente quer não é criar uma briga, uma discussão. A gente está dentro de uma sala de aula como você, está tratando com meninos. Quando você fala, ó, o pai e a mãe, aí o menininho vai levar para onde? Lá para dentro de casa, a senhora falou sobre o pai e a mãe, então eu não tenho a pai e a mãe, esses dois, esse casal, entre aspas, vão lá na escola. Só que você está respaldado pela, primeiro, Constituição, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho a lei aqui, e você está respaldado pela lei. O problema é que quando fala na sala de aula para os nossos filhos, a gente não faz nada. Eu estava falando para lá esses dias. Graças a Deus que eu não vivo no tempo delas aqui deles. Porque, para mim, eu não daria conta. Eu falo, professor, dá licença, você está aqui para dar aula. Se você quiser falar sobre isso aí, não estou afim de ouvir, não. Vou sair de sala de aula. É assim que eu ia fazer. Literalmente, irmãos. Graças a Deus que eu não vivo no tempo de hoje. Porque ela chegou falando, né, sobre a questão de uma professora. E disse, irmãos, 30 minutos ou 25 metade de aula de militância. E pedindo para seguir o Instagram dela, etc, etc e tal. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou aqui passei na faculdade para se formar como profissional. Você está aqui para dar aula. Então, o que eu quero dizer para você? A questão é que a gente não se posiciona, a gente não tem argumento. Quando você pega assim, ó, lá no Estatuto do Criança e do Adolescente, tá, o inciso tanto da Constituição, o Estatuto... A gente não tem, a gente não se baseia. Agora, eles têm, porque eles estão em todas as áreas. Gremichismo, vamos tomar todos os espaços. Eles estão em todas as áreas. Então, hoje, quem milita no marxismo não é mais o coitadinho lá. Eles estão na faculdade de Direito, para poder o quê? Subir em cargos públicos. Eles estão aonde? Na psicologia, para poder cuidar de pessoas e infiltrar. Eles estão em todos os lugares, todos. Então, o que acontece? Você pega a Suprema Corte do país, eles são a favor, a maioria. Quer falar mais alguma coisa? Ok? Então, a gente precisa ser militante.
Amém. Irmãos, a gente precisa se posicionar, mas se embasear. Essa é a principal coisa. Se a gente não tiver embasamento, né? Eu tive lá em Araguari, como eu falei, numa escola, sentei, era onde a Nicole estudava, a gente chegou em 2017, ela estudou numa escola e foi ter uma palestra de diversidade de gênero e tal, e eu fui assistir a palestra. Eu falei, eu sou pai, tenho direito, quero entrar, entrei e assisti. E no final da palestra, né, só estava eu de pai, uns 30, 40 alunos, eu levantei a mão e fiz uma pergunta para o professor de física, que estava dando a palestra sobre diversidade de gênero. Falou, troca, foi as maiores aberrações, eu tenho gravado até hoje, nos meus documentos, a palestra desse homem. E eu botei o celular e fiquei gravando toda a palestra. Eu só fiz uma coisa, eu desarticulei toda a palestra dele, porque eu fui, primeira coisa, ao Conselho de Pastores da cidade. Dentro do Conselho de Pastores tinham 2 vereadores, levou para a Câmara, né, dos vereadores, né, que tinha um Levi e um outro pastor lá, e entraram com o processo e desarticularam. Foi a última palestra dele. Porque eu me baseei tanto no Conselho de Pastores, joguei um áudio no meio do Conselho de Pastores através do meu irmão, falei, vamos, passei o áudio para o meu irmão jogou no Conselho de Pastores, e procurei os 2 vereadores da cidade, e levei, falei, embasado nisso aqui, claro que o senhor deve saber sobre isso, os 2 vereadores, isso aqui, não pode, não é área legal para fazer diversidade de gênero. E o bendito do professor não deu mais palestra. Então, assim, nós precisamos estar embaseados, irmão. Se não tiver embasado, não adianta abrir a boca. Vai tomar ferro na cabeça, porque eles são extremamente embaseados. Nós não estamos aqui, irmão, comprando uma guerra. Eu só não posso me calar diante de tamanha aberração. Tá? Porque, assim, quando o cara, por exemplo, ele é homossexual, ele vai viver a vida dele lá, o problema é dele, eu quero mais que ele se salve. Irmão, só quando a militância entra para que o meu filho seja, não, quem cuida do meu filho sou eu. É o domínio meu. Isso é Constituição brasileira, não mudou. Então a Constituição diz que é propriedade do pai, sabe, orientar os filhos. Então quem orienta meu filho sou eu, não é o Estado nem a escola, sou eu. Então o que acontece? Se a gente não tiver embasado, irmão, não adianta. Agora é como diz o pastor Silas, em uma dessas guerras deles aí, ele diz o seguinte, hoje, como essa questão, o dia da família, tirou o dia da mãe e o dia do pai, que para mim eu sou contra, porque, literalmente, eu vou dizer uma coisa grosseira para vocês, daqui a pouco vai ter que ter o dia do bandido, o dia do pedófilo, vai ter que ter. Por que não se tem mais o dia da mãe, se é legal? Pastor, mas aí foi extremo, né, o dia do bandido. Irmãos, se você oficializa uma orientação sexual, que até então, entre aspas, ela não existia e foi oficializada, como o próprio Lula esses dias disse, quando o menino morreu lá em São Paulo com um tiro, porque o cara foi pegar o celular da namorada. Eles, coitadinho do cara que rouba o celular, ele tinha que ser preservado. Então, assim, irmão, nós não estamos brincando, a coisa é muito séria. Vai se oficializar, como, eu não posso dizer o nome da mulher aqui, também que era uma senadora, ela falando, irmãos, que de fato a gente tinha que legalizar os pequenos roubos. Literalmente, eu não tenho como dizer o nome dela aqui. Pequenos roubos têm que ser legalizados. Irmão, nós não estamos brincando, já é insanidade mental. Porque é demoníaco, é insanidade mental. Então o que eu quero dizer para você, se a gente não abrir a boca, se a gente não se calar, se a gente se calar agora, irmãos, amanhã a gente está com a mordaça do tamanho de um bonde. A gente tem que se posicionar. Por isso que politicamente eu sou posicionado e não arredo o pé, e exponho a minha política, né? Amo, por exemplo, ver o Nicolas em BH, no Brasil, se expor, porque o meu papel é trabalhar o entendimento, mas o papel dele é bater forte mesmo nesses comportamentos demoníacos também que existe, é o papel do político. Porque se a gente não tiver, irmãos, também, junto com a igreja, pessoas posicionadas, irmãos, nós vamos engolir tudo isso, e amanhã, quem está nessa rodada, não são nossos filhos só, somos nós também. Somos nós também. Porque amanhã no seu trabalho, como vocês já estão falando da escola, e muitos outros lugares, irmãos, a gente vai ter que guardar o nosso cristianismo para que esse marxismo ideológico, humanista e ateísta endemoniado, irmãos, esteja escancarado na nossa face e a gente de boca amordaçada. Então eu quero dizer para você uma coisa,
Eu sei militar nessa área, não milito sozinho, não entro em guerra sozinho, ensino as pessoas aqui, mas nós não podemos nos calar, irmãos. Nós não podemos. Eles estão muito bem baseados, estão em todas as áreas, em todos os lugares. Nós precisamos nos levantar de uma forma coerente, pautado em certas coisas. Algumas coisas nós vamos mais pregar, outras coisas nós vamos ter que realmente se posicionar, não tem jeito, né? Por quê, irmãos? Porque são questões ideológicas, humanistas, ateístas, e que de fato vai varrer uma geração, irmãos. Você vê o triste testemunho dessa mãe, o triste testemunho. Agora eu vou dizer uma coisa para você que eu sempre digo aqui, e já que a gente está em escola, né, a gente não fala muito domingo, é bom que a gente fala tudo que a gente tem que falar aqui. A maioria das pessoas que saem dessa igreja, porque, é uma falta de amor, irmãos, o meu amor é esse. O meu amor é não te deixar cair no buraco. Se tiver que te dar uns tapas, dá uns tapas para não cair no buraco. É desse jeito mesmo, esse é o meu amor. Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém vai me mudar. Mas essa igreja não serve, então procura outra, onde vão ficar te lambendo e teu filho vai cair lá na mão do inferno. Esse é o meu amor, irmãos. É o amor, meus filhos sabem muito bem disso, até minha esposa sabe disso. Porque, irmãos, é melhor pegar pelo colarinho e falar, meu irmão, olha só, os meus amigos, era assim, eu falo, irmão, vem cá, você vai continuar nessa desgraça dessa vida? Tu vai se dar mal, rapaz. Se liga, quer tomar um tapa, ver se você não cai no buraco? E muitos falam, pô, valeu aí pelo conselho, pô, valeu pela sacudida. A minha forma de amar é assim, irmão, sabe por quê? Porque a coisa está grave, está sério. E a gente olha a maioria das igrejas, todo mundo, paz e amor, ame mais, ame mais. Irmãos, a gente tem que amar, só que a gente tem que saber também amar, sabe? Porque o amor da prostituta, para mim não serve, porque o amor tem que ser provado. Por que você ama? O amor é aprovado. Então a gente, irmãos, precisa entender que muitas das vezes a gente vai ter que se posicionar de alguma forma, a gente vai ter que estar embaseado. Por isso que eu digo, irmão, traga aqui, ó, papel e caneta. Eu entendi. Próxima aula eu vou passar aqui, ó, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Irmão, escreve, vamos sair desse lugar, a gente está na escola, não é culto, é escola. Então escreve lá, se baseia, procura, bota lá no Google, lá, ó, deixa eu ver mais o que diz a Constituição. É assim que nós andamos, ok? Para quê, irmãos? Para que a gente possa tocar, salvar uma geração, e para que a gente possa guardar principalmente a nossa casa e os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o meu único intuito não é, irmãos, apenas pregar o evangelho de Davi e Golias, porque além disso, nós já sabemos a história de Cós salteado. Uma menina, 15 anos dentro de uma casa, ouvindo que Jesus salva, cura e liberta, não foi suficiente. Sabe por que não foi suficiente? Não é porque Jesus nem a Bíblia não é suficiente. Não foi suficiente porque a menina não sabe com quem estava lidando, não sabia que era o seu inimigo, o voraz marxismo cultural. Entrou na mente, irmãos, tornou uma estrutura de raciocínio, quase já era. Não tem como voltar. Sabe por quê, irmãos? Porque um bêbado está ali, você ora por ele, ele liberta da cachaça, aceita Jesus, está feliz da vida. Agora, quando a estrutura de raciocínio, irmãos, ela é formatada aqui, irmãos, ninguém tira, ninguém, nem Jesus tira. Você sabia disso? Porque quem tem que agora desconstruir e deletar é você, não é Jesus mais. Jesus vai te ajudar quando você quiser. Agora, quando você vai querer, se você está numa mentalidade dessa? Viu que a menina falou, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que fazer isso. Agora, para mim terminar aqui, engraçado, essa menina estava dentro de casa, 15 anos, estava tudo uma benção, indo para a escola tal. Quando o marxismo veio, ela se tornou uma militante ferrenha. A minha pergunta é, por que durante os 15 anos dela, ela não foi também uma militante? Porque eles inculcam na sua mente, militar a todo custo, a todo preço, milita, incita o ódio, milita. Aí quando a gente fala aqui, irmãos, vamos, esse pastor ele é muito isso, vou sair dessa igreja, porque eu sou um militante, irmãos, eu vou continuar sendo, amém? O nosso intuito é levantar militantes, sim, que entendam, que estejam baseados. Não estamos falando para ninguém brigar com ninguém, ninguém arrumar confusão em lugar nenhum. Nós estamos falando que muitas vezes nós temos que, espera aí, o negócio é assim também. Por quê? Porque Jesus disse,
Você não vai falar de partido político, você vai falar, não, porque eu só estou do lado disso aqui, ó. Não. Jesus me salvou um dia. E aí você começa a pregar. Mas você se posicionou. Amém? A nossa militância é através disso aqui, ó. Aquilo que eu sempre falo. Chega uma feminina, como é a relação com seu pai, com sua mãe? Olha dentro do olho. Acabou, irmão. Não, é porque a minha história... então, deixa eu contar uma história que pode salvar a sua história. A gente tem que saber fazer. Então, a gente não vai ficar discutindo a política, discutindo o partido, discutindo isso. Aqui é a nossa militância. Agora, certas coisas, por exemplo, vou ideologia de gênero lá no Colégio do Natan. Não, peraí. Aí eu já deixo a Bíblia aqui do lado, pego o estatuto, a Constituição e falo, olha aqui, ó, isso aqui não. Porque eu não estou querendo salvar ninguém. Eu estou resgatando, é meu filho, é diferente. Então, nós temos dois tipos de militância. Nós temos que fazer, irmão, nós temos. Porque no momento em que eu salvo meu filho, eu salvo muitos outros, que está sendo construído na mente daquelas crianças. Irmãos, para terminar, o dia que eu estava naquela bendita daquela sala, ouvindo aquela palestra, eu vi pelo menos uns 5, tinha uns 20 lá, meio travestido lá, mas uns 5 meninos e meninas dentro daquela sala, encurralados assim, ó. E eu olhei e falei, aquele deve ser cristão, aquele ele não aceita, aquele... uns 5 encurralados, mas não podia abrir a boca, irmão, parecia Daniel dentro de uma cova. Sabe, me deu, irmão, um sentimento de pena. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia desses jovens. Quando eu levantei e falei, um disse, eu também concordo. Aí a outra falou, eu também concordo. Eu falei, eu também concordo com vocês. Tem mais gente aqui dentro? Aí levantou os 5, eu também concordo. Eu falei, então, professor, não é bem isso que você está dizendo aí, não. Aí entrei, irmão. Falei, você é ateu? Aí ele falou, sou ateu. Eu falei, é por isso. Você é crente? Eu falei, não sou crente, não. Ele falou, essa é a sua religião? Eu falei, não é religião, não. Eu tenho um Deus. E aí comecei, irmãos. E aí foi uma militância, a palestra que era para durar meia hora, ficou uns 50 minutos lá, e o debate batendo lá, e eu falando sobre cristianismo. Porque já você é religião, não é religião, não. Eu tenho um Deus, é diferente. E um Cristo que morreu por mim. E aí comecei. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Temos que estar embaseado. A escola, irmãos. Eu vou dizer para você, não acaba essa aula, né? Meu Deus. Isso aí, minha filha. Sabe o que eu vou dizer para vocês? O pastor Cote, ele esteve aqui em Uberlândia. Foi aqui, o Fabrício, né? E estava eu e meu irmão, a gente estava tomando café, era o café do Compaz dos pastores. Pastor da Shalom chegou para a gente e falou assim, rapaz, vocês fazem um trabalho com jovens de questão ideológica muito forte, hein? Eu olhei para a casa do meu irmão, falei, eu. Ele veio falando assim para a gente, meio sem jeito. Vocês fazem um trabalho violento com os jovens, com a igreja, da questão ideológica e tal. Vamos convidar para vocês virem aqui falar também e tal. Eu fiquei olhando para a casa do meu irmão, me assustava, falei, nossa. E aí ele foi embora para nós, eu falei, é tua? Ele falou, deve ser, eu falei, deve ser tu então. E aí, irmãos, conclusão da história, existem muitas igrejas, ou dizer, a maioria das igrejas não falam sobre isso. A maioria nem sabe sobre isso. O que eu quero dizer, irmãos? Valorize o que você tem, o alimento que você tem. 90% das igrejas nem sobre isso sabe, irmão. Até mais de 90% se bobear. Justamente. Então, irmãos, valorize o que você tem. Pegue isso, irmãos. Leve. Expanda isso. Leva para todos os lugares. É isso mesmo. Posso dizer uma coisa para vocês? Se vocês entrarem no grupo lá de Araguari, você vai ver o pastor Douglas lá, áudio todo dia. Gente, compartilha aqui pregação de domingo, coisa que eu não faço. Agora, se eu perguntar aqui, irmãos, não vou pedir para levantar a mão. Irmãos, quantos levantaram, compartilharam nas suas redes sociais a escola? Se bobear. Eu não peço. O pastor Douglas lá, ele pede, compartilha o culto de domingo, compartilha a escola, vamos lá, gente, compartilha. Isso eu nem faço. Mas, irmão, se a gente desse valor, chegava agora, eu vou compartilhar para tudo que é lugar isso aqui, ó. Todo mundo todo tem que ouvir isso. Você está entendendo o que é dar valor, valorizar o que a gente tem?
Amém? Glória a Deus. Ficaram tristes, irmãos? Tão fortes, né? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Paizinho, nós te bendizemos na noite desse dia, te alegramos. Como é bom, Pai, nós podermos estar nesse ambiente, Pai, de escola, de aula, desfrutarmos de uma realidade presente, no meio, Pai, dos nossos filhos e no nosso meio, Pai. Muitas vezes dentro das nossas igrejas, no meio de pregações, que ainda será uma aula que vamos falar, no meio, Pai, de lugares que nós muitas vezes nem imaginamos, em todos os lugares, como era a proposta, Pai, tomar todos os espaços. Nós nos colocamos diante de Ti, e nós queremos sim, Pai, ser a resistência, não criando, Senhor, confusão, briga, mas sendo posicionado. Nós não vamos, Pai, nos calar, nós não vamos ser intimidados por uma voz ateísta, que se levanta, Pai, de uma forma veemente na nossa geração. Nós somos crentes em Jesus Cristo, e nós iremos sim, Pai, sempre explanar a palavra de Deus, o Evangelho, e dizer, Pai, que o Senhor é o nosso Salvador, e que existe sim um Deus, e que nós não, Pai, iremos desacreditar disso jamais. Ele é o Senhor da nossa vida. Obrigado, Deus, por essas aulas, obrigado pela Tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Domingo tem culto.